Vamos lá, mais um bloco nosso aqui de segurados da Previdência Social, né? Todo mundo, ai professor, segurados. A gente está acabando empregados, vai entrar no doméstico, vai entrar no contribuinte individual, vai falar sobre o segurado especial, o avulso, mas só para adiantar aqui, só para dar um spoiler já. O empregado, o contribuinte individual e o segurado especial são os maiores, tá? Então aqui a gente está, por isso está demorando um pouquinho no empregado, porque são os maiores. Depois o facultativo, o avulso, o doméstico, então é super curto, é super rápido, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, a gente parou nesse quadrinho aí, onde fala o quê? O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então aqui, ó, organismo oficial internacional ou estrangeiro funcionando no Brasil. Lembra que a gente falou de organismo oficial, que é aquele que a ONU, a OMS, o Mercosul. Quando a gente viu essa situação aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente viu essa situação aqui do alienar, cadê? Aqui, do G, né? Do G, onde eu trabalho, não é o G não, é aqui, cadê? Esse aqui, o F. O F é quando o brasileiro trabalha para a União no exterior em organismo oficial. Esse que a gente está vendo agora é o organismo oficial, tem sede no Brasil, tá aqui, tá funcionando aqui no Brasil. Então, o empregado desse organismo oficial internacional que está funcionando aqui no Brasil, tá? Sendo que esse organismo oficial internacional pode ser estrangeiro, né? Ele é empregado, exceto se tiver regime próprio de previdência social. Então, quem estiver trabalhando em organismo oficial internacional em funcionamento no Brasil é empregado, exceto se tiver regime próprio. Vocês já pegaram isso aí, né? Se tiver regime próprio, não é empregado. Então, sempre ficar atento a isso na hora da questão. A gente vai fazer questões de segurado e vocês vão ver. Aqui parece uma coisa complicada, difícil, mas na hora das questões é que vocês vão pegar mesmo isso aqui, detonar e chegar na prova e fazer a diferença para sua aprovação. R. O trabalhador rural contratado como produtor rural pessoa física, na forma da lei tal, né? Para o exercício de atividade de natureza temporária, por prazo não superior a 2 meses dentro do período de um ano. Então, esse trabalhador rural aqui, ele é empregado, não é segurado especial, é empregado. E sendo que aqui, ó, lembra que o prazo aqui é diferente. O prazo aqui é 2 meses dentro do ano, tá? O trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, o exercício de natureza temporário não superior a 2 meses. Se for superior a 2 meses, aí ele é empregado, mas não temporário. É só isso que muda, tá bom? Lembrando que o temporário sem ser rural, 180 dias, podendo prorrogar por mais 90. O temporário trabalhador rural muda o prazo, 2 meses dentro de um ano, ok? Perfeito? Continuando aí. S, para terminar, o empregado, os exemplos que tem no decreto 3048. Aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviço, com subordinação, de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, em conformidade com o dispositivo tal da consolidação da lei do trabalho, né? Então, isso aí é aquele trabalho onde eu tenho essa pessoa, tá, prestando serviços para mim, só que ela presta serviço de forma que ela tem um vínculo comigo, porque ela tem uma subordinação. Ela coloca ali para eu trabalhar, ó, você vai trabalhar essa semana, a outra semana você não trabalha, a próxima semana você trabalha, a outra você não trabalha, vai alternando, né? Como falei, alternância no período de prestação de serviço e de inatividade. Muito exemplo disso aí, aqueles que trabalham em plataforma de petróleo, né? Que passam um tempo lá, 15 dias, a maioria das vezes 15 dias em alto mar, 15 dias em casa. Então também esses trabalhadores intermitentes, tá? Eles são considerados empregados. E aí a gente sai de empregados e entra agora em empregados domésticos. E aí empregado doméstico, gente, ó, todas as características que eu já passei para vocês.
Não tem segredo. Aquele que presta serviço de forma contínua, lembrando que contínua é superior a 2 dias, subordinada, né, vai ter um chefe lá, onerosa, pessoal, e ele presta serviço à pessoa ou à família no âmbito residencial e em atividades sem fins lucrativos. E aqui eu coloquei, ó, por mais de 2 dias na semana, né? Essa forma não contínua por mais de 2 dias na semana. Então, o empregado doméstico não tem muito o que dizer porque a gente já viu as características principais. A gente já viu. Então não tem que se preocupar. Aí, professor, mas o senhor não falou aí que é pessoal, que é onerosa e subordinada. Você colocou isso só para o empregado, né? Sim, mas o doméstico. Eu contrato uma pessoa. Eu quero que outra venha trabalhar? Não, eu quero que aquela. Eu que vou fiscalizar o trabalho dela. Então tem subordinação, ó. Como é? Passa o dedo assim na mesa. Não tá limpo aqui não. Eu estou fiscalizando, então tem subordinação e eu tenho que pagar. Então, essas características que também são do empregados, também é do doméstico. O que vai mudar é que âmbito residencial, sem fim lucrativo, por mais de 2 dias na semana, tudo isso que vai fazer a alternância, a distinção entre empregado e o empregado doméstico, ok? Sem muita delonga aí, ó, é isso. Contribuinte individual. Agora a gente vai entrar numa parte aqui bem longa também. Contribuinte individual tem muitas situações de contribuinte individual. Mas quais são as características que a gente já viu? Contribuinte individual é aquele que trabalha sem vínculo, de forma eventual e por conta própria. Então, o alienação A fala o seguinte: pessoa física, proprietária ou não, que explore atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área contínua ou descontínua superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, a atividade pesqueira, extrativista com auxílio de empregado, ou por intermédio de preposto, ou ainda nas hipóteses do parágrafo 8 do artigo 23, tá? Do parágrafo 8 e 23 desse artigo, tá bom? Então, presta atenção no seguinte, ó, vamos pegar as características aqui. Olha o que eu vou falar para vocês aqui, deixa eu aparecer bem grandão na tela de vocês. Em regra, a gente vai estudar daqui a pouco segurado especial. Segurado especial é o trabalhador rural com algumas particularidades. E você tem que gravar já isso. Quando eu descaracterizo um trabalhador rural como segurado especial, ele tende a ser contribuinte individual. Lembra que eu falei lá nas características que o trabalhador rural, o segurado especial, que é um tipo de trabalhador rural, para ele ser caracterizado, uma das coisas é trabalhar em terras de até 4 módulos fiscais, ou seja, o tamanho da terra tem que ter até 4 módulos fiscais, se tiver mais, ele já não é segurado especial. Ele é contribuinte individual, que é o que está falando aqui, ó. É o que está falando aí, ó. Pessoa física, proprietário ou não, ou seja, ele pode ou não ser o dono da terra. Mas ele explora a atividade agropecuária, atividade rural, a qualquer título, em caráter permanente ou em caráter temporário, tá? Em área contínua ou descontínua, superior a 4 módulos fiscais. A área contínua ou descontínua é o seguinte, às vezes essa pessoa trabalha em vários sítios, várias propriedades rurais. E a soma dessas propriedades rurais que ele trabalha, ou seja, é descontínuo, não está uma do lado da outra, não é um terreno só. É um terreno separado, é descontínuo, mas somando tudo dá mais que 4 módulos fiscais. Contribuinte individual. Se der menos, pode ser um segurado especial. Então, contínua, a terra é avaliada como um todo ali. Descontínua, ele trabalha em vários pedaços de terra, então eu tenho que pegar esses vários pedaços de terra e verificar se dá ou não mais de 4 módulos, ok? Ou também quando a área é menor, ou seja, a área pode ser igual ou inferior a 4 módulos fiscais. Ou a atividade pesqueira extrativista é exercida com auxílio de empregados ou por intermediário proposto. Ou seja, meus queridos, lembra que eu coloquei lá também que uma das características do segurado especial é possuir empregados, mas que não sejam permanentes? Então, se esse aqui
trabalha numa terra superior a 4 módulos fiscais, contínuo ou descontínuo, acabou. Ele é contribuinte individual. Nós estamos falando de contribuinte individual. Mas se ele trabalha numa terra inferior a 4 módulos fiscais, ou igual a 4 módulos fiscais, mas possua ajuda de empregados, ou por intermédio de preposto, ele é contribuinte individual. Ele é contribuinte individual. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? Toma muito cuidado com isso. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de preposto, com ou sem auxílio de empregado, utilizando a qualquer título ainda que de forma não contínua. Olha o resumo disso aqui. Garimpo. Garimpo. Quem trabalha em garimpo é... Quem trabalha em garimpo é... Ixi, amarelo não. Deus o livre. Quem trabalha em garimpo é garimpeiro. O que eu tenho que saber é só isso. Que garimpeiro é contribuinte individual. Pronto, morreu. Só isso, professor? Só isso. Garimpeiro é contribuinte individual. É só isso que você tem que saber. Tá? Aí, professor, mas aí tá falando pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral. Quem explora atividade de extração mineral? Garimpeiro. Ele pode ser temporário, pode ser permanente. Ele pode ter ajuda de preposto. Ele pode ter auxílio de empregados ou não ter auxílio de empregados, não importa. O que você tem que colocar na sua cabeça é que garimpeiro é contribuinte individual, acabou. Ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Isso aí nada mais é que os pastores, padres, bispo e o papa, todos eles aí, ó, são contribuinte individual, né? São contribuinte individual. Então, missão de confissão religiosa e membro de Instituto de Vida Consagrada, de congregação e de ordem religiosa. A maioria das vezes, isso aí é bem comum em prova, tá? Aparece em prova e aparece com essas nomenclaturas que estão aí. Não aparece como pastor e padre, não. Aparece com essa nomenclatura que está aí. E aí você só tem que saber que eles são contribuintes individuais. D. Olha, presta atenção nesse aí. Presta atenção nesse aí que esse cai muito porque causa muita confusão. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, no qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo como coberto por regime próprio de previdência social. Vocês já viram isso? Esse cabra aqui é contribuinte individual. Professor, mas eu já vi isso. E você me falou isso quando eu estava lá empregado. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Olha aqui no cantinho, ó. Chamando tua atenção aqui, ó. Nesse quadrinho aqui, isso. Olha aqui para mim agora. Tem uma diferença. Lá no empregado, ele fala bem assim: brasileiro civil que trabalha no exterior para União. Para União. É a única diferença. Se eu vou trabalhar no organismo oficial internacional no exterior para a União, eu sou empregado. Exceto se eu já tiver regime próprio. Aqui é a mesma coisa, só que eu não vou pela União. Pode observar, ó, brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, no qual o Brasil seja membro efetivo. E caso eu não tenha regime próprio, eu sou contribuinte individual. Eu sou contribuinte individual. Toma muito cuidado mesmo com isso, tá? Então, quando eu trabalho para a União, eu sou empregado. Quando eu trabalho sem ser para a União, eu sou contribuinte individual nas duas situações, caso eu não seja já pertencente a um regime próprio de previdência social. Presta atenção nessa treta. Presta atenção nessa treta que isso cai muito, porque é uma palavrinha que muda tudo. Se falar que trabalha para a União, em organismo oficial internacional, em qual o Brasil seja membro efetivo, e não tenha RPPS, eu sou empregado. Se eu trabalho sem ser para a União, em organismo internacional, mesmo sendo lá contratado, mesmo sendo lá domiciliado,
eu sou contribuinte individual desde que eu não tenha RPPS. Repita isso 50 vezes, que aí você não esquece mais essa treta, ok? Então, esse aqui, tome muito cuidado com isso aqui, devido à confusão que é feita se é empregado ou se é contribuinte individual. O que vai diferenciar é se ele está indo pela União ou não está indo pela União, ok? Lembrando que o Brasil tem que ser membro efetivo desse organismo oficial internacional. Letra E. Desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa. Desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa. 2 pontos. Essa remuneração que ele recebe como empresa é como empresário individual, é como titular de empresa individual, de responsabilidade limitada, é como diretor não empregado. Lembra que a gente viu que o diretor empregado é empregado, o diretor não empregado é o quê? Contribuinte individual. Diretor empregado é empregado. Diretor não empregado é contribuinte individual. E membros de conselhos de administração de sociedade anônima, sócios de sociedade em nome coletivo, sócio solidário, sócio gerente, sócio cotista, o administrador, quando este último, quando não for empregado em sociedade limitada urbana. Então aqui é aquela dica que eu falei, essa parte é chata de decorar. Mas aí coloca na sua cabecinha. No desespero, olha os nomes que tem aí, ó. Deixa eu sair aqui da tela. Empresário, titular de empresa, diretor, sócio de sociedade, sócio solidário, sócio gerente, sócio cotista, administrador, em regra são contribuinte individual. Se cair alguma coisa de sócio, de diretor, de empresário, vai na fé como contribuinte individual. É uma dica up que eu estou te dando aqui, para você acertar a questão de prova. Tanto que aí ele fala, ó, desde que receba remuneração decorrente do trabalho na empresa. Ele está trabalhando numa empresa, mas está trabalhando como empresário individual, titular, diretor, sócio e é contribuinte individual. Ok? Vamos continuar? Continuando aí. E o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba remuneração. Muito cuidado com isso aqui também, que costuma cair muito em prova, tá? O que cai em prova é mais essa parte aqui, ó. Síndico ou administrador, né, para exercer direção condominial. Eles são contribuinte individual desde que receba remuneração. Desde que receba remuneração. Se eu não receber remuneração, eu sou facultativo. Olha a diferença. O síndico ou o administrador de atividade de direção condominial recebe remuneração por esse serviço? Ah, professor, ele recebe R$10. Não importa. Recebe remuneração, é isso que vai cair na tua prova. Recebe remuneração, é R$1. Recebe remuneração, recebeu R$1. Contribuinte individual. Ele não recebeu remuneração e não recebe facultativo. Facultativo. Ok? Esses casos em que uma coisa, uma característica muda a categoria, cai muito em prova. Como a gente viu agora, aquele que presta serviço para a União em organismo oficial é empregado. Aquele que presta serviço em organismo oficial sem ser pela União é contribuinte individual. O síndico, quando remunerado, é contribuinte individual. O síndico, quando não remunerado, é facultativo. Esses casos caem muito, tá? Então, muito cuidado com isso. E claro, que fora o síndico, né, ele coloca aí ainda no início o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, também é contribuinte individual, ou para a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, é contribuinte individual. J. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Esse aí é o clássico exemplo, esse aqui é o clássico exemplo que eu dei do eletricista. O eletricista ele pode prestar serviço, né, para empresas e sem relação alguma de emprego. Eu posso vir hoje aqui no ponto dos concursos ajeitar a eletricidade, amanhã eu posso estar em outra empresa ajeitando a eletricidade. Sem problema nenhum. Então, ele também é um contribuinte individual.
L, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativo ou não. Então, a pessoa física por conta própria, que é uma das características do contribuinte individual que a gente viu, né? Eu posso fazer essa atividade, sou contribuinte individual. O cooperado de cooperativo de produção, que nessa condição presta serviço à sociedade, né? Ele também é um contribuinte individual. Grava aí. Falou em cooperado, contribuinte individual. Grava essa treta. Cooperado, cooperativa, contribuinte individual. Olha o P aí, ó. O MEI é aquele que paga 5% somente. O microempreendedor individual, o MEI, que trata lá o artigo 18A e 18C da Lei Complementar 123, que disciplina a respeito do MEI, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Então, o MEI, o microempreendedor individual, ele também é um contribuinte individual. Aqui é leitura, meus queridos, aqui é leitura. Aí nosso desenho feio, né, que a gente fez, e pronto. Ali são alguns exemplos de contribuinte individual. Não acabou ainda, teremos mais exemplos de contribuinte individual. Ali foi alguns só, tá? A legislação mais para lá, ela vai colocar mais coisas. Trabalhador avulso. Lembra que eu falei quem é esse cara, esse trabalhador avulso, né? É aquele que tem que ter a intermediação do sindicato. E olha aí o que ele coloca logo no começo. Olha a fera aí do começo que ele coloca, ó. Olha o que ele coloca no comecinho aí. Sindicalizado ou não. Então, quem é trabalhador avulso? É aquele que é sindicalizado ou não, que presta serviço de natureza urbana ou rural, ou seja, o trabalhador avulso pode ser urbano ou rural, a diversas empresas ou equiparada a empresas. Ele não tem vínculo empregatício, como a gente colocou, ó, sem vínculo empregatício, mas com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obras nos termos do disposto tal, ou do sindicato, né? Da categoria assim considerados. Quem é considerado? Aí ele coloca alguns exemplos de profissões, de trabalhos, na verdade, que são feitos por trabalhadores avulsos. Mas olha as características que a gente colocou, tá tudo aí, ó. Sindicalizado ou não, ou seja, não precisa ser sindicalizado para ter a intermediação do sindicato, porque a intermediação do sindicato ou do órgão é obrigatória, tá? E não tem vínculo com essas empresas. E olha lá, o trabalhador 1, o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação em bloco. Aí, professor, o que é capatazia, o que é estiva? Meu querido, você vai, tem tanta coisa para estudar de previdenciário, não fica se preocupando com esses termos, de aprender esses termos. Se você quiser por curiosidade, tudo bem, beleza, não tem problema. Mas para fins de seguridade social, em nenhum momento vai ser perguntar, ai, o que é capatazia? Não, o que você tem que saber é que capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e blocos é um trabalho feito por trabalhador avulso. 2. O trabalhador de estiva de mercadoria de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Então também é um trabalho que vai ser realizado por trabalhadores avulsos. O trabalhador de alvarenga, embarcações para carga e descarga de navio, também é considerado. O amarrador de embarcação, aquele cara que vai amarrar a embarcação quando chega no porto, também é um trabalho feito por avulso. São alguns exemplos que a própria legislação dá a respeito do trabalho avulso. Próximo aí, ó. O ensacador de café, de cacau, sal e similares. Chega aquela embarcação cheia de café lá e você vai lá ensacar o café para poder transportar. Avulso também. O trabalhador da indústria de extração de sal. Avulso também. Carregador de bagagem em porto. Avulso também. O prático de barra em porto. Então o prático também é. O guindasteiro. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadoria em porto. Viu que a maioria aqui, ó, fala porto. Então falou em porto, a tendência de ser trabalhador avulso é muito grande.
Aqui, gente, não tem o que fazer. É você listar isso aí e ficar a cada uma semana dando uma lidinha, depois que já estiver pegando o jeito, a cada 2 semanas, e isso vai até a data da prova. Ai, professor, mas a prova está muito longe. Eu estou estudando, não tem nem edital ainda quando eu estou vendo esse teu vídeo. E aí? Não quer ganhar R$ 6.035? É assim, meu amigo, não tem coisa fácil não. Não pense que é fácil não, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo era servidor público, pô, ganhando bem e tendo estabilidade, tá? B, continuando ainda o avulso. Exerça atividade de movimentação de mercadoria em geral. Lembra do açúcar que eu te falei? É uma movimentação de mercadoria. Chegou lá um caminhão de açúcar na fábrica, não tinha pessoas, foram lá. É movimentação de mercadoria. Nos termos do dispositivo da Lei 12.000 e tal, em áreas urbano-rurais, sem vínculo empregatível, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. É aquilo que eu falei, sem vínculo, com intermediação obrigatória do sindicato, não precisa ser sindicalizado. E aí ele coloca alguns exemplos. Ó, carga e descarga de mercadoria a granel, ensacador, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeira, paletização, ova e desova de vagões, cargas e descargas em feiras livres e abastecimento de lenha e secador de caldeiras. Tudo isso aí são trabalhos realizados por trabalhadores avulsos. Ai, professor, não tem como decorar isso não? Não quero que você decore isso. Não pense que é para decorar isso não, gente. É para você ter a noção que você tem que estar lendo, revisando, que na prova vai ser batata. Você vai conseguir lembrar. Você vai conseguir lembrar. Aí, professor, mas é tanto nome esquisito? Sim. Por isso que eu estou pedindo para sempre estar lendo, sempre estar revisando isso aí. Isso aí, às vezes, antes de dormir, eu vou pegar meu celular, pegar aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui, opa, pronto. Lê sem compromisso, sem precisar. Agora a gente está tendo uma leitura mais apurada, mas depois lê sem compromisso. O importante é você ter familiaridade com esses termos e saber que esses termos se tratam de um trabalhador avulso. 2. Operação de equipamento de carga e descarga. 3. Pré-limpeza e limpeza em locais necessários a operações ou a sua continuidade. Então a fábrica de refrigerante que chamou o açúcar tem um galpão lá que precisa ser limpo para receber o açúcar. Pode ser feito por um trabalhador avulso. Podem ligar para o sindicato, chamar os trabalhadores avulsos para que possam fazer esse tipo de serviço. Né? E aí pronto, acaba aqui ó, o trabalhador avulso e a gente entra aí para o segurado especial. Olha lá, a gente já viu, deixa eu colocar na tela grande, o empregado, o contribuinte individual, o empregado doméstico e o avulso. Já vimos 4. Falta o segurado especial e o facultativo. Segurado especial ainda tem uma extensão bem grande e o facultativo já ainda tão pequenininho. Agora, meus queridos, não pirem, não pirem. Aqui ninguém está enrolando. Aqui a gente está tentando ser o mais profissional possível e te dar o conteúdo de melhor qualidade possível para sua aprovação. Agora, não depende só de mim, depende de você também. A gente vai explicando algumas situações e o que eu falo que é para ler, pô. É para ler. Porque o que eu quero é a sua aprovação. O que eu quero é você lá. O que eu quero é ser chamado para o churrasco, para comer churrasco, bastante churrasco, de várias pessoas que vão ser aprovadas aqui, vendo esse vídeo, ok? Então, a gente encerra esse bloco por aqui, tá aí quase o tempinho, né? E no próximo bloco a gente vai falar sobre esse segurado tão especial, tá bom? Um abração para você e até o próximo bloco.